Amigos e amigas, eu estou aqui de volta, como eu prometi, com mais um vídeo para nossa reflexão nessa semana decisiva para o segundo turno. No vídeo anterior, eu concluí dizendo que nós corríamos um risco muito grande, na hipótese de uma derrota do candidato Fernando Haddad, de elegermos um governo militar disfarçado de governo civil. E disse também que, a meu ver, Bolsonaro é apenas uma caricatura, uma espécie de um fantasma para servir a outros interesses que agora ficam cada vez mais claros. Então, vamos tentar pensar que interesses são esses que vão ficando cada vez mais claros. Eu vou partir de uma pergunta que fez o próprio Haddad ontem, numa das suas declarações, e uma pergunta muito correta. Afinal, contra quem eu estou disputando? Ele está disputando com um candidato fantasma que não aparece nos debates, que se nega, né, a participar dos debates, que, ao que tudo indica, está doente, não sabemos exatamente qual é a natureza dessa doença, e que dá declarações por outras vias, né, que não participando de um debate eleitoral como deveria ocorrer para que os eleitores possam formar suas opiniões. Então, é uma candidatura estranhíssima, né? Debate-se contra um candidato que não sabemos a que veio, qual é o seu projeto, e que é um candidato que está manipulado por outras forças. Então, vamos vendo claramente que forças são essas. Hoje, a ministra Rosa Weber, ladeada pelo general Etchegoyen, que é ministro das Relações Institucionais do governo Temer, uma espécie de Ministério da Segurança Interna, mostrou que o TSE não vai fazer nada, né, para impugnar a candidatura do Bolsonaro, como havia sido denunciado por vários partidos, né? Nós já tínhamos previsto isso, ou seja, o TSE, assim como o STF, estão de joelhos diante dos militares. Até a presença de um general como esse, não é, ao lado de uma ministra do Judiciário, mostra essa presença militar muito clara, né? Além disso, eu não posso deixar de lembrar para vocês que há 2 dias Temer e o próprio ministro Etchegoyen editaram um decreto 9527 que cria uma força-tarefa de inteligência para o enfrentamento do crime organizado no Brasil. Com esse decreto, o teor dele, a vagueza dele, a generalização dele, pode-se claramente compreender que se pretende, em nome do combate ao crime organizado, criminalizar movimentos sociais urbanos e rurais, ou seja, o MST, o MTST e vários outros movimentos da sociedade, movimentos sociais, né, de reivindicação por melhores condições de vida e assim por diante. Então, diante disso, para mim, fica claro que o governo que poderá ser eleito na hipótese da derrota de Haddad será um governo militar. E isso é terrível por várias razões, né? Não só porque nós lutamos durante tanto tempo para tirar os militares do poder e para termos governos democráticos civis, não é? E agora entregamos um governo militar ao país, eleito pelas urnas. Em 64, eles tomaram o poder pelas armas. Agora nós vamos sacramentá-los pelas urnas.
Então, essa é uma questão. A outra questão é a que tipo de serviço se prestam esses militares? Eles não estão aí de bobeira. Eles não estão aí para qualquer coisa. Isso faz parte de um plano maior. As nossas instituições estão em frangalhos, como vimos, o judiciário, o legislativo, e os militares passam a ocupar um papel proeminente, mas a serviço do quê e de quem? Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós nos ressentimos muito nessa última década, pelo menos, ou até mesmo antes, da falta de uma discussão sobre a geopolítica global. Nós não compreendemos o que estava acontecendo no mundo, ficamos muito nas picuinhas internas, nas disputas entre partidos políticos, grupos rivais aqui e de lá, sem entender que o Brasil não é uma ilha, ele faz parte do mundo e nós vivemos num momento de uma guerra híbrida global. Eu vou dar uma indicação para vocês, se que tiverem tempo e quando tiverem possibilidade, é muito difícil fazer isso, né, nessa luta agora, mas que leiam o livro do Luiz Alberto Muniz Bandeira, que faleceu recentemente, diplomata, um historiador, um grande intelectual, que escreveu a sua última grande obra, A Desordem Mundial, o espectro total da dominação, guerras por procuração, terror, caos e catástrofes humanitárias. Esse é um livro imprescindível para compreender o que está ocorrendo no mundo e no Brasil particularmente. Né? Eu vou mostrar a imagem do livro para vocês. Gente, como é horrível esse negócio de câmera, eu não me acostumo com isso. Pronto, agora eu acho que apareceu melhor. E também, como indicação, gostaria de dizer para vocês que procurassem acompanhar as matérias e os vídeos do jornalista internacional Pepe Escobar. Vocês encontram no YouTube, vocês encontram numa rápida pesquisa no Google. Ele cobre tudo, não é? Das questões internacionais na Ásia, das questões na Europa, nos Estados Unidos, tenta, na medida do possível, falar alguma coisa do Brasil, embora ele trabalhe para outras agências de noticiários, né, menos interessadas no caso brasileiro, mas ele tem uma leitura muito boa, que nós estamos dentro da guerra global. E, então, não querendo aqui defender nenhuma teoria conspiratória, mas lembrando que as conspirações existem na história. Lembram do Atetu Brutus? Não é? Conspiração sempre existiu na história, então não podemos ignorá-la. Né? Eu quero lembrar de outros dados importantes que mostram que podem nos fornecer caminhos para entender o que está acontecendo nessas conspirações. Há 2 dias, o Temer e o general Etchegoyen, esse mesmo que participou com a Rosa Weber da declaração do TSE hoje, né, e que é ministro das Relações Institucionais, como uma espécie de Ministério da Segurança Interna, talvez um homem que tenha mais poder no governo Temer, ambos criaram um decreto 9527 de 2018, que cria a Força-Tarefa de Inteligência para o enfrentamento do crime organizado no Brasil. E com esse decreto, que é bastante vago e genérico, cria-se a possibilidade de criminalizar movimentos urbanos e rurais no Brasil como organizações criminosas, né, combatê-las. Quem são essas? Quais são essas organizações que se tem em mira? Claramente o MST,
o MTST e outros movimentos sociais de demandas por melhoria das condições de vida podem, numa jogada dessa, podem ser classificados de organizações criminosas, até o próprio PT, como se promete, né, de considerá-lo assim. Então, vejam bem que as coisas se encaminham para algo mais grave. Mas não é só isso, né? Eu queria lembrar também que ontem saiu uma declaração do suposto, eu não sei se já foi confirmado, indicado por Temer para ocupar a chancelaria, o príncipe de Orleans e Bragança, que é herdeiro dessa suposta casa imperial, não é suposta porque nós estamos numa república desde 1889, e essa casa real é um absurdo, né? São herdeiros parasitas do Estado que vivem da cobrança de impostos da população de Petrópolis e de outras benesses também do Estado. Então, esse parasita que se diz herdeiro de algum poder que deve vir de um poder divino e medieval, quando todo poder emana do povo, né? Mas nessas circunstâncias de crise institucional, começam a aparecer essas coisas podres do passado, essas coisas todas ultrapassadas começam a vir à tona e reivindicar nacos de poder. E qual foi a declaração desse príncipe? Que ele pretende fazer a guerra à Venezuela, invadir a Venezuela. Então, vejam bem, nós estamos diante de uma situação que pode parecer blefe, não é? Invadir a Venezuela pode ser uma falácia, apenas uma frase aí para ganhar ibope, mas não é verdade isso. Isso pode efetivamente acontecer. Os Estados Unidos há muito tempo pretendem invadir a Venezuela. E pretendem invadir a Venezuela para garantir o controle do seu quintal latino-americano, América do Sul, América Central. Está fazendo isso em vários lugares, a gente sabe disso. Houve um golpe em Honduras que derrubou um presidente eleito. Hoje Honduras está numa crise enorme, até de refugiados que estão indo para o México, não é? Houve interferência no Paraguai, houve interferência, o nosso golpe foi um golpe arquitetado por forças da inteligência norte-americana e os nossos capangas coloniais, enfim, e a bola da vez a Venezuela. Por quê? Porque os Estados Unidos estão em guerra comercial com a China e podem perder essa guerra. Eles estão perdendo a economia norte-americana, que é lastreada numa moeda artificial completamente falsa, ela está em crise e os melhores analistas internacionais apontam que pode haver uma crise financeira global de proporções terríveis com a crise do dólar. Afora as constantes tensões com a Rússia, o Trump voltou a falar que vai romper o acordo nuclear com a Rússia de não proliferação de armas nucleares. Então, tudo isso pode ter um pouco de falácia, de blefe e tudo mais, mas o fato é que nós somos a bola da vez. A América Latina ela vai ser cada vez mais considerada um território norte-americano, não é? Invadido de um modo ou de outro para levar nossas riquezas daqui, e a Venezuela é um primeiro caminho. E me parece que esses generais estão a serviço disso. É nesse ponto que eu quero chegar. O governo Temer não teve essa capacidade de fazer isso, mesmo porque ele não tinha legitimidade. Ainda que
quando ele assumiu o poder logo após o impeachment da Dilma, uma das primeiras providências foi a do chanceler Aloysio Nunes de Oliveira ir aos Estados Unidos procurar os assessores da Hillary Clinton, que na época ainda disputava as eleições, para firmar acordos aí dentro dos interesses do império, dos interesses norte-americanos, né? Então, com isso, agora, numa nova etapa, em que os militares venham a chegar ao poder legitimados pelo voto, tudo pode acontecer. Então, para terminar, eu quero deixar essa reflexão. Nós passamos muito tempo sem falar em geopolítica, sem compreender o que estava ocorrendo no mundo, e nós precisamos urgentemente compreender, porque é o nosso país que está em jogo, é a nossa nação que está em jogo, são os nossos jovens, principalmente os jovens pobres, soldados que podem eventualmente ser levados nessa aventura militarista, recrutados para uma guerra insana que nós não temos nada a ver com a Venezuela. O Brasil sempre foi um país relativamente pacífico e nunca tivemos uma guerra, nos envolvemos numa guerra que nos prejudicasse internamente. A Guerra do Paraguai exigiu esforços, muita gente morreu, houve entrada de tropas inimigas em Mato Grosso, algumas regiões daquela fronteira, mas o país nunca enfrentou uma situação de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, mandamos tropas para a Itália para enfrentar o nazifascismo, muitos brasileiros morreram, houve um sacrifício interno para esse esforço de guerra, mas, afora algumas questões de falta de produtos importados, não vivemos algo tão grave assim, os efeitos da guerra. Agora nós estamos diante da possibilidade, pela primeira vez, de viver os efeitos de uma guerra externa no nosso território. Então é esse alerta que eu quero deixar para vocês nesse dia, como contribuição à nossa reflexão. O que vamos fazer? Nós vamos referendar os militares no poder, na hipótese de uma derrota do Fernando Haddad? Eu, até o momento, penso que não deveríamos referendá-la, né? Eu tenho defendido aqui a renúncia do Haddad e que ele denuncie essa farsa. Eu acho que seria muito melhor, muito mais digno, e nós poderíamos nos credenciar como uma oposição forte para enfrentar esses tempos neofascistas que virão. Então, muito obrigado pela atenção. Novamente, abraços a todos e todas.